Fala, gente, tudo bem? Canal do Dieguito na área, hoje falando de Inter. Pedindo que vocês se inscrevam no canal, se inscrevam, ativem o sininho, curtam esse vídeo e vamos embora para falar do Internacional. Vamos falar sobre o final de ano melancólico, mais um, né, do Inter, e o que eu penso sobre 2024, sobre o Eduardo Cudê e sobre a imprensa do futebol gaúcho. Bom, eu acho fundamental que o Inter termine a temporada bem, né? Bem, não digo que vá para a Libertadores, porque não vai, né? Não tem tempo hábil para isso, não está jogando um futebol para isso. Mas o que eu quero dizer com terminar bem é terminar tranquilo, né? Confortável na tabela, com um futebol bem jogado. Porque o que a gente viu nos últimos dois jogos foi um pouquinho assustador, né, gente? O Inter não só não jogou bem, mas parecia entregue, parecia um time que estava de férias, jogando uma pelada, né? E eu acho que isso vem tanto da comissão técnica quanto dos jogadores. Eu não sou aquele cara que vai passar pano pro Kudê, por mais que eu queira muito que ele fique para 2024. Só que assim, o técnico, quer dizer, o time é um reflexo do treinador. E o Kudê, ao meu ver, ele tem uma instabilidade emocional muito grande. E se vocês forem perceber durante essa nova era Kudê no Inter, o Inter é um time instável. Tanto instável de um jogo para outro, quanto instável dentro do próprio jogo. A gente viu isso contra o Fluminense. Né? Então, acho que o Kudê ele é muito passível de críticas, ele tem feito muita cagada, assim como ele acertou o time do Inter, né? O time titular do Inter, que fez ótimos jogos, fez ótimos enfrentamentos contra o Fluminense, por mais que não tenha passado, fez um ótimo jogo contra o River, contra o Santos, no Grenal, contra o Vasco, são inúmeros, não é uma questão de que nem era quando o Mano Menezes era técnico, que tu pensava um jogo bom durante 6 meses. Não, o Inter tem uma sequência de bons jogos. E é por isso que eu quero que o Kudê fique pro ano que vem, para ter mais tempo para trabalhar, para pegar uma pré-temporada. Só que a gente tem que parar com essa dicotomia de dizer que o Kudê, ele mesmo falou isso, né? Que o Kudê é um gênio ou é um idiota, né? O Kudê é passível de críticas. O Kudê fez muita bobagem desde que chegou no Inter. Né? E essa coisa, essa dicotomia entre ser um gênio e ser um idiota, ela vende, né? Tem muito veículo de imprensa, muito jornalista aí que não quer ser influencer, mas é influencer porque tem muito seguidor, né? Tem uma fama, tem patrocínio, e eles ganham dinheiro com isso, com a crise e também com um bom momento, né? O Colorado que quando o Inter tá ganhando quer consumir tudo que é de Inter, quer ver a opinião de todo mundo, todo mundo quer ver os gremistas brabos que o Inter tá jogando bem, ele vai lá e consome, ele vê o vídeo do fulano, do ciclano. Então vende, né, quando o Inter tá bem. Só que quando o Inter tá mal, também vende muito. Isso vale para todos os times, né? Mas com o Inter é mais complicado porque isso influencia na política do Inter. Esse é o problema. E o Inter tem eleições no fim do ano. Né? Então, essa fritura do Kudê nos últimos dias é muito. Como é que eu posso dizer? É muito confortável. Confortável não é a palavra. É muito conveniente, isso que eu quero dizer. Né? É muito conveniente fritar o Kudê numa época de eleições onde a gente tem um candidato que todo mundo sabe que é próximo do Kudê, que é o Barcelos, que é de situação, que certamente, se vier a vencer as eleições, o Kudê fica. E um outro candidato que garantiu o Kudê, né? O Melo garantiu, o Kudê bancou. Só que a gente não sabe se o Kudê vai querer, né? Porque é o mesmo grupo político que deu todo aquele rolo em 2020 com o técnico colorado. Então tem que tomar muito cuidado, né? Com essas coisas do céu ao inferno, né? Porque isso não é opinião, né? Isso é uma coisa que é, como eu falei, é conveniente, né? Ter esse tipo de ciclotimia, que nem se fala, né, nas opiniões, de dizer que que o time do Inter é o melhor time do Brasil numa semana, uma semana depois o Kudê tem que ir embora. Né? Analisem, vamos lá, qual é a lógica disso? O pessoal não é burro, quem faz conteúdo não é burro. Né? Então, existem coisas por trás desse tipo de discurso. Falando sobre o final de ano do Internacional, tem que deixar bem claro que o Inter precisa tranquilizar o ambiente. Ponto.
Justamente por causa de tudo isso que eu falei, né? Da pressão interna, da fritura pública, de aí o jogador, o Alan Patrick vai lá e já fala que não estava cansado, estava bem, o treinador me tirou, daí isso já não pega bem. Então o Inter precisa tranquilizar o ambiente, porque me preocupa o Inter agora começar numa crise existencial e daí tudo tá errado, nada prestou, e aí a análise que era ótima de uma semana já não serve para agora, sabe? Então tudo que era de bom que o Inter fez era sorte, era acaso. Não, não é assim. O Cudê tem muitos méritos em fazer o time do Inter jogar. Muitos jogadores cresceram de produção com o Cudê, né? E eu acho que a gente tem que botar a bola no chão e analisar. Só que para isso acontecer, o Inter precisa se ajudar, o Inter precisa ganhar. Né? Não adianta também pedir para o ambiente se tranquilizar por si próprio. O ambiente se tranquiliza com vitória. Se o Inter perder para o Cruzeiro, né? Se o Inter perder nos outros jogos, perder agora, não sei com quem o Inter joga ainda, joga com Cruzeiro, quem mais? Cruzeiro, Palmeiras, não sei. Digamos que o Inter chegue na última rodada precisando de pontos para não cair. Como é que o Inter vai começar o ano de 2024 tranquilamente, né? A análise em janeiro de 2024 vai ser: o Inter quase caiu no ano passado. Então, pouca coisa vai se aproveitar. E eu acho que isso é pouco saudável para o Inter, para os jogadores e para o próprio Cudê. Então, o Inter precisa dar uma resposta para a torcida, porque os dois últimos jogos passaram uma impressão muito ruim, uma impressão de desleixo, de falta de vontade, de né, todas essas coisas que não pegam bem com o torcedor, né? O torcedor aceita o time jogar mal num jogo, mas o torcedor não aceita o Inter não brigar, o Inter largar de mão, né? Porque teve gente que pagou para estar lá. Foram 15 mil pessoas, acho, no último jogo, que foram na quarta-feira, à noite, para ver o Inter jogar. Para ver isso aqui em campo, né? E o Inter não tem o direito de não levar a sério uma competição, nunca, jamais. Nem o Inter, como instituição, mas principalmente as pessoas que fazem parte do Inter. Então, é isso que eu tenho para dizer. O Inter precisa ganhar, o Inter precisa dar resposta para si e para a torcida e para a imprensa. É isso. Então, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. É isso que eu tinha para dizer para vocês. E a gente se vê num próximo conteúdo, certo? Fui.